aí, pessoal, vamos lá, né? A gente já montou nosso laboratório, a gente já instalou o Splunk e a gente já configurou o nosso NTP na rede, né? Partindo para o próximo passo é a coleta dos logs em si. Antes da gente coletar, vamos fazer um breve enquadramento aqui só para a gente saber o que a gente vai monitorar, né? Quando a gente fala de monitoramento, a gente tem que entender que existem algumas camadas de monitoramento, né? Eu estou citando aqui 6 para vocês, né? Para vocês terem uma base. Obviamente a gente não vai monitorar essas 6 camadas, né? A gente vai ser um pouco mais objetivo a nível de segurança da informação em si, mas existem aí algumas camadas que é interessante a gente saber, né? Existe a camada de hardware, que ali é a camada onde a gente monitora a degradação do hardware, enfim. A camada de sistema operacional, onde a gente monitora a capacidade do sistema operacional em si, como por exemplo storage, CPU, memória RAM, enfim. A camada de rede, que é as camadas de conexões de entrada e saída de rede, enfim. A gente vai monitorar essa camada de rede, mas a nível de firewall, a gente não vai monitorar a nível de host, tá? Para simular mesmo um ambiente real, não é comum a gente monitorar ali cada conexão local, enfim, dentro da máquina. Em um ambiente corporativo maior, é, é comum a gente monitorar apenas a nível de firewall, ou se você tiver ali um XDR ou uma ferramenta, algum agente dentro da máquina, a gente consegue fazer isso também. Mas o comum é a nível de firewall, beleza? Os logs de aplicação, né, que é os softwares que estão instalados dentro do sistema operacional, a gente vai trabalhar aqui no monitoramento do Apache, né, dos logs do Apache, e isso se encaixa dentro da camada de aplicação. As camadas de dados é a nível até de integridade de dados, né? Então, você monitorar ali um arquivo, o hash de um arquivo, a integridade daquele arquivo, para caso ele sofra alguma alteração, você identificar que ele sofreu uma alteração, qual foi a alteração, enfim, né? A nível ali de integridade. E a camada de segurança da informação, né? A gente pode até imaginar que isso aqui tudo engloba e realmente engloba, mas quando a gente fala também dessa camada aqui a nível de autenticação, por exemplo, autenticação com sucesso, autenticação com falha, adição de usuário em sistema operacional, adição de usuário em grupo, adição de grupos, enfim, é mais nesse contexto. Beleza? Dado esse enquadramento, vamos entender um pouco mais aqui sobre o que a gente vai coletar. Beleza? Então, vamos sair do PPT e vamos partir aqui para a nossa máquina, né? Vamos acessar aqui então o nosso VMware e vamos acessar a nossa máquina de colaboradores aqui. Beleza? Deixa eu só minimizar isso aqui. Bom, dentro da nossa máquina de colaboradores, vamos acessar aqui a nossa aplicação, que seria a nossa aplicação ali que está exposta para a internet, né? Se a gente colocar library, então, isso aqui dentro do local, a gente tem aqui uma página de login, né? Essa página aqui está simulando a nossa página que está exposta para a internet, e a gente vai monitorar ela porque ela foi uma dos ativos que foi listados ali pela gente anteriormente como um ativo que é joia da coroa, né? Então tá, o que a gente vai monitorar dentro dela? A gente vai monitorar os logs de aplicação e os logs de segurança. Lembra ali da camada? Então, na camada de aplicação dentro desse ativo, a gente vai monitorar os logs do Apache, e dentro da camada de segurança a gente vai monitorar os logs de autenticação, que fica ali no var logout, né? A gente vai ver que dentro do log do var logout não tem só log de autenticação, tem logs ali de escalação de privilégio, adição de usuário em grupos, enfim. Mas vamos por parte, né? Então, vamos abrir aqui o nosso MOBA e vamos acessar o nosso library, beleza? Então, é só abrir o MOBA, dar 2 cliques e acessar com usuário e senha lá Ubuntu e senha Ubuntu. Beleza?
Se a gente vier aqui e executar, primeiro, né, vamos entrar aqui em var log Apache, a gente vai ver que dentro desse diretório ele fica salvo todos os logs do Apache, de acesso ao Apache, enfim, esses logs de acesso web que a gente está fazendo aqui. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos executar o comando tail-f e acessar aqui o access log. Tá? Todos os logs de acesso ao Apache ficam dentro aqui do access log, então vamos colocar aqui, dá um enter aqui e vamos apertar mais um enter aqui para a gente ver. Ó. Beleza? Vamos voltar aqui na máquina e o nosso log ele foi o nosso acesso aqui ele foi logado, tá? Então a cada enter que eu dou aqui, por exemplo, é um acesso que foi logado. Beleza? A gente vai entender um pouco mais dessa estrutura de log aqui, do que é cada parte do log, principalmente quando a gente for analisar isso dentro do Splunk, tá? Mas é mais para a gente entender onde é que são salvos os logs do Apache, o que a gente quer com isso, né? A gente quer ver informações aqui de IP de origem, né? De data e hora, de qual foi o método que foi utilizado para fazer a solicitação, qual foi o caminho, né? O recurso ali solicitado pela gente, enfim, no caso foi o favicon aqui, mas a gente vê que o nosso primeiro acesso foi no diretório raiz, né? E o restante aqui foi por conta dele renderizar algumas coisas por trás, dele buscar ali favicon, buscar ali os arquivos de estilização, e é por isso que a gente tem todo esse log aqui quando a gente faz uma chamada só, né? Então, beleza. A gente já tem aqui as informações relevantes, né, do Apache. Vamos dar uma olhada também nos logs aqui do var logout, né? Então, se a gente vier aqui e mandar também um sudo já, um tail-f aqui no var log, a gente tem aqui, por exemplo, as nossas autenticações, né? Então, eu vou até abrir uma nova, deixa eu fechar isso daqui e abrir aqui uma nova conexão dentro do library, só para a gente ver, Vou colocar aqui e eu vou colocar uma senha errada. Olha só, dentro aqui a gente tem, autenticação Firewall, do user Ubuntu, que veio desse host aqui, então a gente tem informação útil também, e isso a gente vai ver um pouco mais à frente alguns ataques de força bruta que a gente vai identificar utilizando esses logs aqui, tá? Mas é mais para vocês terem um contexto do porquê a gente vai monitorar esses dois logs, né? O var logout, aqui esse de autenticação, é a nível de segurança, né? Para a gente monitorar ali a adição de usuário, autenticações falhas, enfim. E os logs do Apache é para a gente monitorar a aplicação em si, se estiver tendo algum ataque, alguma enumeração de diretório, SQL inject, enfim, a gente vai ver por ali. E a gente vai executar esses ataques também, beleza? E vai ver também como é que detecta, como é que cria a regra, enfim, tá tudo bem alinhado, tá? Para vocês terem uma noção, né? Eu até coloquei aqui no nosso slide, deixa eu abrir um pouco mais, que é alguma das informações que a gente consegue identificar aqui com os logs do var logout, né? Que são tentativas de login, utilização de sudo, mudança de senha, adição e remoção de usuários, logins, logout, atividades do servidor SSH, né, que é as próprias autenticações, crond, jobs, quando a gente cria ali algum serviço na cron, algum script para rodar, a gente consegue identificar por ali também, beleza? É mais para dar esse enquadramento. Então vamos lá, deixa eu ajeitar aqui de novo a tela. A gente vai partir agora para instalação do Splunk Universal Forwarder, né? Então vamos colocar isso aqui de lado e vamos partir para a instalação, beleza? A gente vai começar a instalação do Splunk Universal. A gente vai começar a instalação dos Universal Forwarder aqui no library, né? Para a gente poder encaminhar esses logs que a gente acabou de ver, tanto do Apache quanto do autenticação ali do Outlog para o Splunk, né? Para a gente fazer isso, a gente vai precisar instalar o Splunk Universal Forwarder, beleza? Então, vamos sair daqui, vamos lá para OPT,
você vai utilizar o comando wget para baixar aqui o Universal Forwarder, tá? Eu vou atualizar o PDF porque eu vi que o link que eu deixei lá é o link para uma plataforma ARM, tá? Não é pro Ubuntu. Então eu vou atualizar com esse comando aqui, beleza? Eu vou deixar também a lista de comandos aqui embaixo dos vídeos, que aí assim eu acredito que fique mais fácil para vocês acompanharem. E para quem não quiser utilizar o PDF, pode utilizar só a descrição do vídeo aí para acompanhar os comandos ou ambos, né? Então beleza, a gente vai baixar aqui o Splunk, beleza? Dá um ls aqui, ó, a gente baixou esse softwarezinho aqui .deb, beleza? Esse arquivinho .deb. Para a gente instalar .deb é só utilizar o dpkg-i Splunk. Colocou aqui, ó, ele vai rodar e ele vai instalar. Quando ele instalar, ele vai criar essa pastazinha aqui, Splunk Universal Forwarder dentro de OPT. Então basta a gente iniciar o Universal Forwarder, né, para a gente poder começar a configurar ele. Então vai aqui, OPT, Splunk Universal Forwarder, bin, que é na pasta de binário, o binário do Splunk, dá um start. Aqui ele vai listar a licença, você pode apertar Q e depois Y para aceitar a licença. Vai criar um usuário e uma senha para o agente. Opa, escrevi errado. De novo errado. Pronto. Feito isso, o Splunk Universal Forwarder está instalado. Mas ele só está instalado, ele não está encaminhando ainda para o nosso Splunk, né? Ele também não está configurado para enviar nenhum tipo de log. Beleza? Então, para a gente configurar o nosso Splunk, né? Para encaminhar para o nosso Splunk, primeiro a gente precisa saber o nosso IP. Então, se a gente vier aqui, eu já até tinha mandado anteriormente, mas eu vou mandar o comando de novo para vocês saberem, né? Eu vou deixar também na descrição. Para vocês saberem o IP da interface de vocês, é só executar esse comandinho aqui no PowerShell, que aí vocês retornam todas as interfaces com todos os IPs aqui, né? No meu caso, é a minha interface Ethernet, meu IP é 192.168.1.8, tá? Eu mandei esse comandinho aqui porque ele fica visualmente mais fácil de identificar qual é o IP da sua interface, tá? O ipconfig ele traz um monte de detalhe ali, a gente tem que ficar procurando qual é a interface, então esse aqui é mais fácil de executar. Beleza? Então eu sei que meu IP é 192.168.1.8, né? Que é o IP da minha interface local aqui, que é o meu Splunk também, tá? E agora, sabendo o meu IP, eu vou adicionar o encaminhamento para o meu Splunk, né? Então é fácil também, ó. Vem aqui, ó, PT, Splunk, bin, Splunk. A gente vai colocar add forward -server, né? A gente vai colocar o IP do nosso servidor. Opa, fiz besteira. Deixa eu voltar aqui, que estava com outra coisa copiada na tela. Vou colar aqui. Agora a gente vai colocar o nosso IP do nosso server, né, que é 192.168.1.8, na porta que a gente já abriu, que é a 9997, que é a porta de comunicação com o agente do Splunk. Beleza? O usuário que a gente criou é o usuário que a gente criou para o agente, tá? Então, no meu caso é o admin e a senha que eu coloquei aqui. E pronto, adicionei. Agora, esse Universal Forwarder ele está encaminhando eventos para o nosso Splunk, mas a gente não configurou qual evento, né? Agora, a gente vai começar a configurar qual evento. E para a gente configurar, deixa eu voltar aqui. Para a gente configurar, é só vir de novo o apt Splunk, bin, Splunk. Agora a gente vai configurar um monitor, né? Então, add monitor, o que? A gente vai configurar o var log apache access log, beleza? A gente vai configurar esse e a gente vai configurar um source type. O source type que a gente vai configurar é esse aqui, apache access
combined, tá? Isso aqui é só pro Splunk entender automaticamente o parsing lá dentro, tá? Então a gente vai utilizar esse source type aqui, mas a gente poderia mandar só esse comando aqui que ele já começaria a monitorar. No meu caso eu vou colocar o source type adicionado, ele colocou, o que foi que ele deu aqui? Certificate disable, not... perfeito. Eu coloquei 2 traços aqui, na verdade é 1. Beleza, a gente adicionou o varlog Apache Access Log. Agora a gente vai configurar também o de autenticação, o varlog auth, e o nosso source type vai ser Linux Secure, vai ser esse aqui, Linux Audit, na verdade. Mandou enter, perfeito. Agora se a gente for aqui no nosso Splunk, ó, e a gente buscar aqui os logs, ó, tem tanto o source type Access Combined quanto o Linux Audit, ó. O nosso Linux Audit e o nosso Access Combined aqui. Deixa eu colocar para vocês verem. Cadê o source type aqui? Que é o do nosso Apache, ó. Beleza? Então a gente já tem a nossa aplicação enviando log para o Splunk, né? Na próxima aula a gente vai configurar o nosso controlador de domínio e depois a gente vai configurar o nosso firewall para a gente mandar os logs também para o Splunk. Feito isso, depois a gente vai fazer alguns ataques, a gente vai ver os logs, criar regras e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Para essa aula é isso. Até a próxima.